Bom dia, meu nome é Celso Torres, a disciplina chama-se Psicologia do Desenvolvimento, objetivos da Psicologia do Desenvolvimento. Psicologia do Desenvolvimento estuda o desenvolvimento psíquico e da personalidade, as leis internas desse processo, bem como as causas que dão origem às principais tendências e características psicológicas nas suas diferentes etapas. A psicologia ela tem basicamente três questões fundamentais. Quais são? Continuidade, fatores de desenvolvimento e o estudo das diferenças individuais. As três se perpassam entre si. Objetivos da psicologia do desenvolvimento é estudar o desenvolvimento humano. Significa o quê? Conhecer as características comuns de uma faixa etária. Planejar o que e como ensinar. Implica saber quem é o educando. Existem formas de perceber, compreender e se comportar diante do mundo próprias de cada faixa etária. Desenvolvimento humano. Então, nessa figura aqui, podemos observar o seguinte. Criança, passa para adolescente, 12 a 17 anos, 18 anos até os 35 anos, adulto, dos 35 até os 60, maturidade, e dos 60 anos em diante, a velhice. Então, nós temos um ciclo de desenvolvimento. Criança, adolescente, adulto e fim da vida, velhice. Quais são os objetivos da psicologia do desenvolvimento? Os quatro objetivos do estudo científico do desenvolvimento humano são descrição, explicação, previsão e modificação do comportamento. Esse estudo se apoia nas disciplinas da psicologia, psiquiatria, sociologia, antropologia, biologia, genética, ciência da família, educação, história, filosofia e medicina. Então percebe-se que para você entender o ser humano, você perpassa por várias áreas de conhecimento, quais sejam a psicologia, a psique, a psiquiatria, sociologia, antropologia, o homem, biologia, genética, educação, história, filosofia e medicina. Objetivos da psicologia do desenvolvimento. Então, aqui nessa figura você percebe o que? As sinapses, ou seja, as ligações que existem entre cada parte do corpo, ou seja, a visão tem um determinado objetivo. O paladar, a audição, o falar, ou seja, cada uma se interliga, tem uma sinapse. Característica do desenvolvimento humano. É caracterizado pelas atitudes de conduta do indivíduo. Pode ser categorizado em desenvolvimento físico, pessoal, social, cognitivo, desenvolvimento físico, motor, intelectual, afetivo, emocional, social e indissociável. Ou seja, se a gente for usar aqui a pirâmide de Maslow, existem as necessidades básicas, ou, vamos dizer assim, fisiológica, alimentação, o sono, o sexo, ou seja, que são necessidades básicas. Depois vem a necessidade de você trabalhar, ter um trabalho, ter uma boa estabilidade e, por final, a sua consagração, ter um nome, um certo vetor, uma certa visibilidade na sociedade. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento físico, motor, intelectual, afetivo, emocional e social, ou seja, são interligados. Existe digamos assim, uma sinergia entre os desenvolvimentos físico, pessoal, social e cognitivo. E aí vem características do desenvolvimento humano. Então vem, você nasce, cresce, e constrói uma família, tem filhos e envelhece e morre, ou seja, um ciclo de vida, Fatores que influenciam o desenvolvimento humano. Os fatores que influenciam o desenvolvimento humano são hereditariedade, crescimento orgânico, maturação neurofisiológica e meio. O que é hereditariedade? É a carga genética do indivíduo que será capaz de estabelecer a sua potencial, que poderá não se desenvolver. Então você tem uma carga genética herdada do quê? Do seu pai, da sua mãe, do seu avô. Então isso chama-se hereditariedade. E aqui nessa figura nós vemos aqui
vários rostos, né, de várias pessoas aqui, ó. Tem negro, branco, o caucasiano, tem a pessoa aqui, ó, calvo, com barba, sem barba, ou seja, então as pessoas são diferentes nas suas, né, na cor, cor dos olhos, cor do cabelo, enfim, cada um tem suas especificidades. Fatores que influenciam o desenvolvimento humano. Então é caracterizado também pela atitude de conduta do indivíduo, pode ser categorizado em desenvolvimento físico, pessoal, social e cognitivo. Também um está puxando o outro, né? Desenvolvimento físico, pessoal, social, cognitivo. Desenvolvimento humano, novamente, né? Figura o bebê, criança, né? Adolescente, adulto e idoso. Então, nosso desenvolvimento ele começa lá embaixo, né? Vai crescendo até chegar na velhice. Agora vamos falar um pouco sobre o debate entre o inatismo, empirismo e interacionismo. Então, o que essas teorias defendem? Então, são teorias diferentes. Por exemplo, o empirismo, do John Locke, afirmava que o conhecimento era adquirido através da experiência sensorial, diferente do inatismo, que pregava que a forma como o conhecimento estava presente desde o nascimento e que se precisava. Ou seja, algo que vinha inato, né? Junto com a pessoa. Já o interacionismo é a interação entre o indivíduo e a cultura, onde, para Vygotsky, é fundamental que o indivíduo se insira, em determinado meio cultural para que aconteça mudança e desenvolvimento. Então, o empirismo, John Locke, através da experiência. O inatismo, né? Ou seja, já vem com conhecimento inato. E o interacionismo, ou seja, da interação com o meio cultural para você ter mudança no seu desenvolvimento. Teoria interacionista, né? Ou seja, você interage com o meio cultural. Se você interage com pessoas que leem, que gostam de ler, você vai ter o quê? Vai ser um bom leitor. Se você interage com pessoas que não gostam de ler, ou se você interage com pessoas que gostam de festa, enfim, você vai ter um modus vivendi diferente, né? Você vai ter uma outra visão. Então, a interação é fundamental. Geralmente as pessoas que leem muito, elas são mais bem-sucedidas, porque elas têm o quê? Acesso ao conhecimento. E como dizia Francis Bacon, quem tem conhecimento tem poder. O próprio Paulo Freire também, né? O conhecimento liberta. Então, através do conhecimento, da interação, você consegue muito mais coisas. Exemplo de cultura sobre desenvolvimento humano. Então, o Brasil teve influência europeia, indígena e africana. De onde vem a influência europeia? O carnaval brasileiro, por exemplo, vem lá do Carnaval de Veneza, no sul da Itália, aliás, no norte da Itália, né? Então, Veneza tem um carnaval de máscara, famoso. Influência indígena, pratos típicos, né? Família Tupi-Guarani, palavras como caju, acerola, guaraná, mandioca, essa aí tem origem indígena. Influência africana. Os africanos trouxeram para o Brasil as suas práticas religiosas, expressas hoje principalmente pelo candomblé, né? Pela Umbanda, que mistura elementos de candomblé com o espiritismo kardecista. Ou seja, tivemos aqui uma influência, né? Europeia, indígena e africana. Exemplo da influência do contexto histórico sobre o desenvolvimento humano. Então, como é que era a educação nos anos 90, dos anos 80 e 90, e como é a educação das crianças dos anos 2010 a 2020. Nos anos 80, então a alimentação era basicamente através de suco, né, suco de laranja, que era fácil de engolir, enfim, vinha em saquinho de laranja de supermercado, né? O irmão mais velho geralmente cuidava do mais novo. As fraldas eram de tecido, depois passaram a ser fraldas descartáveis, né? Ou seja, houve uma mudança de quê? De hábito, né? Através do contexto histórico. Atualmente, cerca de os adolescentes, e mesmo crianças, né? 19% da população de 9 a 17 anos é usuário de internet no Brasil. Isso equivale a 24,3 milhões de crianças e adolescentes conectados. Geralmente, os brinquedos eles são individuais, não tem mais brincadeiras coletivas, né? Como tinha 31 alerta, amarelinha, queimada. Hoje as crianças se divertem mais em casa com videogame
jogando solitariamente ou então via internet com outros grupos. E para ilustrar também aqui, ó, exemplo do contexto histórico do desenvolvimento humano. Nos anos 90 você brincava, né, de bola, brincava de estilingue, corria na terra, né, no campo. Hoje em dia não. Você tem o quê? Joguinho de videogame, jogo mais individual, né? Você joga mais sozinho. E como contribuição para o desenvolvimento da educação, da pessoa humana para a educação, você tem o quê? Uma melhor formação para os cidadãos, mais consciência do seu papel social, maior empoderamento social, maior criticidade sobre o mundo, melhor visão de mundo, ou seja, o conhecimento, a educação, ela te liberta, ela te dá empoderamento social, te dá uma criticidade para o mundo, uma formação para o cidadão e uma melhor visão de mundo. Isso é o nosso ponto de vista. Muito obrigado.